Eu sou a Natália Gimenez e se você está recebendo esse vídeo é porque você contribuiu para a pesquisa informal sobre a aceitação ou não aceitação dos atendimentos à distância por médicos e psicólogos. Bom, essa pesquisa ela levantou uma série de pontos importantíssimos a serem discutidos e a ideia desse vídeo é falar um pouquinho como foram essas respostas e levantar algumas discussões e reflexões acerca do assunto, principalmente do atendimento aí realizado pelos psicólogos e dos tratamentos, terapias à distância. Vamos falar um pouquinho dos atendimentos médicos. O Conselho Regional de Medicina, que é aquele conselho que valida e que regulamenta a profissão do médico, tem algumas pesquisas já publicadas e realizadas, inclusive nas revistas dentro do próprio site do conselho, feitas com pacientes e com os próprios médicos sobre esses atendimentos à distância. E aí, obviamente, existem alguns pontos positivos, outros negativos. Embora existam tanto médicos quanto pacientes que entendem que esse tipo de prática pode banalizar o atendimento presencial, no geral, né, a maioria entende que há um benefício de poder acionar esse médico, principalmente o pediatra, né, em situações, presença de sintomas ou reações, assim que você sai do consultório e de repente começa a tomar o remédio, sem que você precise voltar, retornar, marcar uma nova consulta. Bom, ainda assim, não é desconsiderado, nem pelos respondentes, nem pelo conselho, o atendimento presencial, já que se tratando de questões médicas, é extremamente importante que existam exames físicos, né, ainda que possam ser acionados os médicos aí em alguns momentos. O conselho ele regulamenta também a questão de que cabe ao médico, né, entender se aquele tipo de demanda que está sendo trazida pelo paciente, ela pode ser resolvida à distância ou se o médico tem que pedir para o paciente ir lá para o consultório para ele avaliar. Sem contar que situações emergenciais não devem ser atendidas, emergenciais do tipo caiu, quebrou, sei lá, um envenenamento, uma dor, né? Tem algumas questões emergenciais que são diferentes de, ó, deu uma reação, apareceu uma mancha aqui, meu filho tá com tosse, né? Tem situações que elas não podem ser atendidas à distância de jeito nenhum e diagnósticos também não devem ser dados. Então fiquemos atentos aí também a essas questões. Em termos psicológicos, né, que é o grande X da questão, é interessante a gente pensar por que a maioria das pessoas concorda com esses acionamentos pontuais aí ao médico, mas a maioria das pessoas entende que terapia pode ser feita à distância sim, sem problemas, faria, né? Muitas pessoas dizem que sim, fariam. O que é importante a gente entender, pensar e refletir? Nós temos uma resolução de 2012 que trazia uma série de restrições para esses atendimentos à distância feitos pelos psicólogos. Eles podiam ser apenas 20 ao decorrer do ano e eles eram de caráter experimental. E aí, acredito eu, que também era colocado ali na resolução como de caráter experimental, porque a gente não chama de experiência mesmo nisso para entender se era válido ou não válido, se legaliza, se não legaliza. Ainda assim, o psicólogo ele precisava ter um pedido especial junto ao nosso Conselho Regional de Psicologia, sem contar que ele precisava ter vínculo com algum site de divulgação desse tipo de trabalho. Devido à grande demanda, né, da necessidade e justamente desses pedidos específicos aí ao Conselho, o Conselho entendeu que seria importante reavaliar essa resolução e entender se não era importante fazer alguma modificação. E aí essas modificações foram feitas, e é justamente isso que eu quero trazer aqui para a gente pensar e discutir, e aí levar cada um para reflexão daquilo que acha válido ou não. Nessa modificação, não existe um número aí, limite para essas consultas, é o psicólogo que vai entender ali junto com o avaliado ou paciente. Não tem mais necessidade também, a partir de 28 de novembro, né, do psicólogo ter vinculação com algum site, mas o pedido dele junto ao conselho precisa acontecer, né, o que muitos psicólogos, inclusive, nem sabem que precisa ter esse pedido específico. Então, é extremamente importante, antes da gente iniciar um atendimento online, entender se o nosso psicólogo, se essa pessoa que está se propondo fazer essa avaliação ou esse atendimento, está com todas as questões aí regulamentadas, tá? Então, a gente não tem mais tanta restrição, mas a gente tem algumas outras coisas que precisam ser regulamentadas e cabe ao psicólogo estar dentro dessas implicações aí que o conselho coloca. A gente já tem que ter lá o cadastro junto ao conselho regional, então a gente precisa, de fato, cobrar, tanto enquanto psicólogos quanto como pacientes, que os profissionais que estejam atendendo a gente estejam dentro dessas necessidades, dessas questões, das resoluções aí que são colocadas. O que é importante também a gente entender? Não é qualquer demanda que deve e pode ser atendida à distância. Primeiro que em caráter emergencial, em situação de violência, né, a resolução diz que proíbe, não deve ser feito atendimento
à distância. E vai caber aí ao psicólogo também fazer uma avaliação técnica se aquela demanda ela pode ser atendida. De repente a gente pode pensar, não estou sofrendo situação de violência e nem sofri com nenhuma catástrofe natural. Então eu sou hábil, aí eu posso ser atendido à distância. Se o psicólogo for te avaliar e de repente ele entender que a tua demanda tem algumas questões mais específicas que tem que ser avaliadas lá no consultório, igual o médico, né? Tem que ser feito presencialmente. Então, vai caber aí ao psicólogo também avaliar a gravidade e a questão técnica do atendimento para entender se ele pode ser feito à distância ou não. Que tipo de demandas não são aconselháveis, né? E aí é um pouco da Natália, não só daquilo que está na resolução, porque a resolução também entende que até a aplicação de alguns testes, se eles estiverem adaptados para o dispositivo tecnológico que vai ser utilizado, e atendimento com criança e adolescente também pode ser feito à distância, se a demanda também não for especificamente da observação do comportamento. Obviamente, nós não somos médicos, nós não fazemos exames físicos, mas existe uma importância muito grande da observação do comportamento das pessoas para que a gente compreenda algumas coisas, como o próprio funcionamento daquela pessoa. E quando a gente faz isso à distância, a gente tem uma perda muito significativa. Eu mesma já tentei fazer alguns atendimentos online, e aí eu percebi que não funciona para mim. Primeiro pelo tipo de demanda que eu atendo, então não tinha como dar conta daquilo só online, e eu senti uma diferença muito grande, até porque eu sou essencialmente da clínica, então eu estou acostumada a lidar com as pessoas ali presencialmente e pessoalmente. É diferente. E aí, em termos de avaliação das crianças, eu diria que é muito complicado a gente pensar em atendimento de fato à distância. É importante que esteja ali, né? E em termos terapêuticos, existe uma série de fatores que também entram nesses exames que nós fazemos, tanto da consciência quanto daquilo que a gente entende como emocional e cognitivo. E não necessariamente a gente consegue fazer isso à distância. Então, seria extremamente importante que a gente reavaliasse um pouquinho essas questões. Se a gente não aceitaria ou se a gente não se propõe a um atendimento totalmente feito à distância do médico, seria importante a gente pensar em termos psicológicos, né? Se as demandas que nós temos, elas poderiam ser sanadas dessa forma ou se a gente não estaria, de alguma forma, entendendo que se trata de demandas mais simples, então elas não precisariam de um deslocamento ou de um investimento presencial. Questões aí levantadas para que a gente pense, questões legais colocadas aí também para a gente entender o que é válido, o que não é válido, justamente para que a gente reflita um pouco. E se a gente optar, né, e se você que está assistindo ao vídeo optar por um atendimento online pela distância, por uma série de outras questões, entenda e busque saber se aquele profissional que está te atendendo garante que todas essas questões sejam atendidas, certo? Outros dois pontos extremamente importantes: sigilo, confiabilidade, né? Assim como quando a gente vai ao médico, a um psicólogo presencialmente, e a gente precisa sentir que a gente tem confiança naquele profissional, para fazer um atendimento à distância, em termos psicológicos, não é diferente. A gente precisa confiar que tudo aquilo que a gente está falando para a pessoa via aplicativos será resguardado por ela a partir do sigilo, e cabe ao psicólogo garantir ao paciente de que os dispositivos que ele está usando tecnicamente e eticamente legal e que vão garantir isso para o paciente. Então, exijam isso também, tá? Consultas ou situações em que a gente manda ali pelo WhatsApp, tive uma crise, me ajuda com isso, entram em caráter das mesmas consultas aleatórias aí do médico. Surgiu essa mancha aqui, meu filho tá com a dor de garganta. É a mesma coisa, é diferente de tratamento. Então, meu conselho ao considerar tratamento, pensem nas questões, escutem aí os técnicos, os psicólogos profissionais, e se optarem, se forem hábeis, né, a fazer um atendimento à distância, e se optarem por um atendimento à distância, primeiro, se assegurem se o dispositivo, o terapeuta, né, ou algumas vezes temos até alguns núcleos, né, que fazem isso, não é nem o terapeuta direto, se eles atendem a todas essas especificações. É nosso papel também ajudar esses órgãos que regulamentam entenderem se todas as pessoas que oferecem o serviço estão trabalhando legalmente, tá? Dentro dessas normas. Bom, é isso. Mais uma vez, muito obrigada para você que contribuiu e eu fico à disposição para qualquer dúvida ou discussão. Um beijo!